Antes de você sair do vídeo, por favor, dê o seu like e se inscreva no canal. Se você assiste o nosso vídeo, você não dá o like, o YouTube entende que você não gostou do vídeo. Então, vai naquela mãozinha, o joinha, e clica lá e dá um sinal que você estará ajudando o canal a crescer. Se inscreva e envie esse vídeo para 5 irmãos, para que nós todos possamos ser abençoados, e ajude a evangelizar se inscrevendo no canal, orando com o pastor Arantes. Um beijo no coração. Ouça agora a palavra amiga com o pastor Arantes. Nós estamos aqui diante da palavra de Deus. Como nós falamos no Evangelho de Marcos, capítulo 9, no versículo 33, assim diz a Escritura. Ouça com atenção para você ser abençoado. O maior no reino dos céus. O maior no reino dos céus. Olha o que diz a Escritura. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: por que discutes? Estavam discutindo pelo caminho. O próprio Jesus, estando com eles em casa, perguntou: por que vocês estão discutindo aí? Estão batendo boca, discutindo. E eles ficaram em silêncio, porque pelo caminho estavam discutindo, né? Entre si. Os apóstolos discutiam entre si sobre quem era o maior entre eles. Quem era o maior? Essa era a discussão deles no caminho. Quando chegou em casa, Jesus perguntou: mas o que vocês estavam discutindo tanto, batendo boca, conversando? Eles falaram, ficaram calados, assim, meio envergonhados, né? Mas de repente, olha o que aconteceu. Eles ficaram em silêncio porque tinham discutido quem era o maior. Pedro falava, João falava, Tiago falava, e eles diziam: olha, eu sou maior do que você, você é maior do que... eu não sou maior do que você, você não é maior do que eu. E Jesus, se assentando, chamou os 12 e disse para eles: se alguém quiser ser o primeiro, será o último. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último. E o servo de todos. Jesus falou: olha, quem quiser ser o primeiro, será o último e será servo de todos. Trazendo uma criança, colocou no meio deles e, tomando-a nos braços, disse: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Querido irmão, estamos diante da palavra de Deus. Nós não estamos diante de um livro de filosofia, nós não estamos diante de um livro de segredos milenares ou histórias de carochinha. Nós estamos diante do Evangelho, da palavra de Deus, da palavra sagrada, da Escritura sagrada. A Escritura aceita pelo mundo cristão. Todo cristão crê que esta é a palavra de Deus. E se você crê que esta é a palavra de Deus, então ouça com atenção. Os discípulos estavam no caminho, caminhando, e eles começaram a discutir entre eles, começaram a bater boca, a discutir: olha, quem é o maior, quem é o maior, quem é o maior. O que Jesus disse foi o seguinte: olha,
Se alguém quer ser o primeiro, ele será o último e servo de todos. Por que ele disse isso? Porque há uma coisa interessante que muita gente não presta atenção. Porque quanto mais você quer ser grande, maior de todos, sem perceber, você se torna servo de todos. Ah, você não acredita nisso? Então eu vou te explicar. Vamos tomar, por exemplo, uma pessoa extremamente pobre. Pobre, 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 de rema, 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 rema. Então ele é tão pobre que a preocupação dele qual é? É o pão de cada dia, é a comida, é o alimento, é a água, é o arroz, o feijão, o alimento do dia a dia. A preocupação dele é o alimento do dia a dia. Ele não tem grandes preocupações. E ele já é pequeno por natureza e nem pensa em ser grande, porque ele já é pequeno, já é pobre, já é fraco, e ele não tem nem mente para pensar em ser grande. Ao contrário daquele que... vamos imaginar um comerciante que tem um grande supermercado. Vamos mais adiante. Vamos pensar num cidadão que tem uma rede de supermercados. Mais ainda, vamos pensar naquele que tem uma indústria. Imagine um senhor, um cidadão que tem uma indústria com mais de 10 mil funcionários. Pense comigo. Ele é o dono da indústria, ele é o dono da empresa, ele é o patrão, ele é o dono de tudo. Agora, preste atenção nesse texto. Jesus disse, se alguém quer ser primeiro, maior, será o último e servo de todos. Preste atenção. O grande industrial, que tem uma empresa com milhares e milhares de funcionários, ele pensa que é o dono, e ele pensa que está no controle, e ele pensa que é o maior de todos. E de fato, ali naquele contexto, ele é o patrão, ele é o senhor, é o dono da empresa, ele tem mais de milhares de pessoas trabalhando para ele, e ele realmente pensa que é o dono de tudo, que é maior do que todos, e não tem ninguém maior do que ele. Mas aqui Jesus está dizendo, já que você quer ser o primeiro, será o último e serve de todos. Você já parou para pensar numa coisa? O funcionário ele tem um horário para chegar. Ele chega às 8, para às 11, volta às 2 horas e para às 5 horas. Ele trabalha 8 horas em média por dia. O patrão, o dono da indústria, chega às 5 da manhã, porque ele está preocupado com a estrutura, com a organização, com o trabalho. Ele chega às 5 da manhã e todos vão embora até às 5, 6 horas da tarde. Ele fica lá até 8, 9, 10, 11 horas, meia-noite na empresa, cuidando da empresa, para ela não falir, para ela não quebrar, para ela não ter perda. Então ele chega às 5 da manhã e sai meia-noite. Sem ele perceber, ele é servo de todos, porque ele está cuidando do emprego de todos. O funcionário chega no horário, cumpre o seu horário, vai embora, vai para casa. Ele chega às 5 da manhã, sai 10, 11 horas, meia-noite. Em outras palavras, ele serve a indústria, sem ele perceber, ele é servo de todos. Ele chega primeiro e sai por último. Então quem é o maior, quem é o menor? O funcionário tem o horário para entrar, o horário para sair. Ele não, ele chega às 5 da manhã, sai à meia-noite, ele trabalha mais do que todos, ele se esforça mais do que todos e ele cuida mais do que todos para que aquilo não venha a perecer. Sem ele perceber, ele é servo de todos, servo de todos. É o que Jesus disse, quem quiser ser o maior, será o menor. Imagine você, eu chego na empresa, entro às 8, bato meu ponto, vou embora almoçar 11 horas, volto 2 horas, bato meu ponto 5 horas, vou embora para casa, cumpri minha jornada de trabalho, cumpri minha obrigação. E ele que é dono, que é o patrão, que é o senhor, ele chega às 5 da manhã e sai à meia-noite. Então quem aqui é servo de quem?
Ele é servo da empresa, ele é servo da indústria, ele é servo de todos que ali trabalham, porque se ele não vê assim que não sair à meia-noite, a empresa para, ninguém tem trabalho. Então, portanto, sem que ele perceba, ele é servo de todos, ele está ali para servir a indústria a qual ele pensa que ele é dono dela. Assim são os empresários, comerciantes, homens de negócio. Eles pensam que o negócio lhes pertence, eles pensam que os empregados lhe pertencem, eles pensam que a empresa é deles, no entanto, eles são servos da empresa, servos da indústria, servos do trabalho, mais do que o próprio funcionário. Mas Jesus disse também, ele tomou uma criança e colocou no meio deles e tomando-a nos braços disse, olha, qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome. O que ele estava querendo dizer com isso? Que uma criança representa uma pessoa sem maldade, uma pessoa simples, uma pessoa sem grandes ideias na cabeça. Uma criança, se você olhar para uma criança, a criança ela canta, brinca, chora, ri, ela almoça, janta, quer comer e quer dormir. Ela não tem pensamentos de maldade. A criança tem um coração limpo de maldade. E é isso que Jesus quis dizer. Quem recebeu uma pessoa que é limpa de coração, que não tem maldade no coração, e se alguém receber esta pessoa, a mim me recebe. Então veja, o que é mais importante para Deus? Uma pessoa que tem grandes posses, grandes extensões de terra e grandes indústrias, ou aquela pessoa que tem um coração limpo, sem maldade, um coração limpo do ódio, da mágoa, do ressentimento, do espírito de vingança, o seu coração está limpo da maldade? Qual é mais importante para Deus? Ele comparou uma criança. Olha, se você receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E se você não receber, também a mim não recebe. Quando nós levamos a palavra de Deus para uma pessoa, quando nós falamos do amor de Jesus e da salvação em Cristo, muitas pessoas não aceitam. Eles não ouvem a pregação da mensagem da palavra de Deus. Mas Jesus está dizendo, quem não ouve a voz, a mim não me ouve. Quem ouvir a voz, a mim me ouve. Olha que interessante. Quem ouvir a voz, a mim me ouve. Quem não ouve a voz, a mim não ouve. Então veja, amado, veja que nós precisamos encontrar pessoas como criança, pessoas que têm um coração limpo, coração sem raiva, sem mágoa. Como é difícil encontrar pessoas com um coração limpo, não é verdade? Como é difícil encontrar pessoas que não cultivam mágoa, ressentimento. Quantas pessoas você conhece que vivem com o coração amargurado, entristecido, alguns com raiva, com ódio da própria vida, alguns têm raiva da família, têm raiva do trabalho, têm raiva da vida, está magoado, está ferido, está machucado. Dificilmente você encontra uma pessoa que está em paz, que não está com o coração pesado, angustiado. Me encontra uma pessoa que você conhece, que não está triste, com o coração pesado, angustiado por algum problema, por alguma tribulação. Como é difícil encontrar pessoas de coração leve, de coração limpo, de coração puro, de coração sem maldade. Como é difícil. E só através da palavra de Deus você consegue ter um espírito leve, um espírito perdoador. Com o Espírito Santo você se torna uma pessoa que perdoa, você aprende a perdoar. Você aprende a amar o seu próximo. Você aprende a vida. A vida é mais do que comer, beber e dormir. A vida é sentimento. Olha a sua volta. Quantos amigos você tem?
Olha a sua volta. Talvez aquelas pessoas que estão à sua volta pelos seus bens, pela sua estrutura física, pela sua estrutura financeira. De repente você é um comerciante rico, um empresário rico, de repente você é uma pessoa que tem grandes posses. E as pessoas que estão à sua volta são pessoas que não te amam, mas eles querem o que você tem. Estão interessados apenas nos teus bens. E como isso machuca, como isso entristece, porque olha a nossa volta. Quantos amigos eu tenho de fato, de direito, que gosta de mim, ou que gosta de você, ou que nos trata bem, ou que nos ama. Quantas pessoas estão à nossa volta para nos prejudicar, para nos atrapalhar, para nos impedir de romper, de vencer, de ser feliz, de ser abençoado. Como é difícil encontrar pessoas que nos abraçam sem maldade, sem ruindade no coração, sem praticar o mal contra nós. Quantas pessoas você conhece que tem um coração limpo? Quantas pessoas você conhece que tem um coração como criança? Jesus falou assim, trazendo uma criança, colocou no meio e falou, olha, quem recebeu uma criança como essa em meu nome, a mim me recebe. Como é difícil você encontrar pessoas que têm um coração de criança. Quer dizer, um coração limpo, um coração puro, um coração sem mágoa, um coração sem ressentimento, um coração sem tristeza. Não é verdade? Querido amigo, querido irmão, o Senhor Jesus olhou para os seus discípulos e falou, olha, quem quiser ser o maior será o menor e será aquele que vai servir aos outros. Que eu e você possamos alcançar um coração perdoador, um coração amigo e nos cercar de pessoas do bem. Que o Espírito Santo fale no seu coração de uma forma muito especial. Que o Espírito Santo fale no seu coração de uma forma linda, maravilhosa. Que o Espírito Santo toque profundamente no seu coração. E o que é mais importante, que o Espírito Santo fale de uma forma especial. Que o Espírito Santo fale de uma forma especial. Que o Espírito Santo fale de uma forma amiga. Que o Espírito Santo toque profundamente no seu coração e que o Espírito Santo fale com você aquilo que eu não pude falar. Eu não posso convencer você de nada, mas eu posso dizer para você, busque na palavra de Deus, busque na presença do Espírito Santo um coração perdoador, um coração amigo e um coração cheio de Deus. Se você buscar um coração cheio de Deus, um coração amigo, eu tenho certeza absoluta da sua vitória. Tá bom? Que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração. Seja como uma criança. Receba a Deus, ao Espírito Santo, com um coração limpo, sem ódio, mágoa ou ressentimento. Limpa seu coração, meu irmão, minha irmã, e entra na presença de Deus, para que Deus assim entre também na sua vida. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração através da sua santa palavra. Deus abençoe, a paz do Senhor e até o próximo vídeo em nome do Senhor Jesus. Amém?